E eu posso garantir para vocês, meu povo de luz, a minha casa é uma casa espiritualizada. Meu povo de luz, acorda, vem comigo. Eu sou Kátia Ruaros, minha missão de vida é despertar a sua bruxa interior. Minha filha tem o seu quarto, meu filho tem o seu quarto, eu e meu marido temos o nosso quarto. Os ambientes coletivos estão sempre em ordem. Nós temos a lei do usou, limpou, guardou. O respeito entre um e outro. Quando um vai ouvir a sua música no seu quarto, ouve num tom baixo, num tom que não agrida os outros, nem os nossos vizinhos de prédio. O que é isso? Respeito. O que é isso? Amor. Aonde tem respeito, tem amor. E onde tem amor, Jesus, Mestre Jesus, uma casa positivamente espiritualizada. Agora imagina naqueles lugares onde não há respeito, naqueles lugares onde não se acende o incenso, naqueles lugares onde não tem um momento de meditação, naqueles lugares onde não tem a leitura de um livro, naqueles lugares onde não tem uma conversa entre família para tomada de decisões. O que é isso? Desorganização, bagunça, desrespeito, desamor. O que tem aí? Aí tem a morada da espiritualidade negativa ou dos escuros, daquelas entidades negras, daquelas entidades que trazem a magia negra para dentro de suas casas, que são efetivamente idênticas à energia do coração de quem habita nessas casas, ok? Então, gente, todas as casas são espiritualizadas em 3 modalidades, positivas, negativa e neutra. E esse neutra é o morno. O morno é bom? Não. Algo que é morno não é bom. Ou precisa ser quente ou que seja fria. Porque se você percebe que ela é fria, tá na hora de dar a guinada, a virada de chave, ok? Mais uma pergunta. Qual a diferença entre religiosidade e espiritualidade? Opa! Vamos lá. Meu povo de luz, se nós olharmos do ponto de vista científico, hoje, grandes médicos, e sobretudo no Brasil, Dr. Paulo César Fructuoso, que é um oncologista bem conhecido no Rio de Janeiro, mais na região de Nova Petrópolis, o Dr. Paulo César Fructuoso, ele é um médico espírita que ele atua numa congregação católica e ele atua de forma gratuita, atendendo pessoas que têm poucos recursos na área da saúde, sobretudo crianças. O Dr. Paulo, ele é uma pessoa totalmente espiritualizada. Em compensação, ele atua num ambiente religioso. Qual é a diferença disso? Como médico e eu, na minha formação em psicologia, eu sendo psicóloga, a psicologia positiva, ela nos corrobora, ela nos apoia dizendo que todas as pessoas que têm a prática dioturnamente, que tem um turno do seu dia, um momento do seu dia dedicado àquilo que é imaterial e que lhe traz bem-estar, elas se sobrepõem, elas conseguem se curar de seus males, tanto físico como emocionais, com mais rapidez do que aquelas pessoas que não têm espiritualidade. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente? A dimensão da fé, o amor, o respeito, a hierarquia familiar, o conjunto de todos os sentimentos bons que nos traz alegria, que nos traz a sensação de pertencimento, tudo isso é espiritual. Eu não consigo dimensurar o amor, eu não consigo pesar o amor, eu não sei quanto eu amo. Eu amo bastante, mas o amor só é válido se ele é bastante. Eu também não sei quanto eu odeio bastante. Se eu odeio bastante, eu tô doente. Então, qual é a diferença entre espiritualidade e entre religiosidade? E aqui eu vou te trazer o exemplo de um médico, cliente meu, de São Paulo, e vou respeitar o nome dele. Esse médico, ele tem uma clínica cardiológica infantil e ele atende um turno de todos os dias da semana, de segunda a domingo. Ele atende um turno a crianças de famílias que não têm condições financeiras e nem plano de saúde para ser atendido, e ele atende de forma gratuita. No primeiro momento que ele chegou até mim, e foi por um atendimento online, ele disse para mim: Kátia,
Eu tô te procurando porque eu tô com um problema com a minha filha e eu estou chegando até você por indicação, mas já quero te dizer que eu não acredito nessas coisas. Aí eu disse para ele, no que você não acredita? Ele disse, eu não acredito nessas coisas de espírito, eu não acredito nessas coisas aí de religião, de ter que ir na missa, de ter... Eu disse, espiritualidade não é isso. Religiosidade é um caminho de você se religar. A palavra religião, ela vem da palavra religar. Religar o que a quem? Ligar o homem a uma dimensão extra-humana, fora de si e dentro de si. Porém, a religião foi criada por homens, por seres humanos. E a religião, como foi criada por homens, em determinadas religiões existem ritos, existem dogmas, existem padrões a serem seguidos. Então, religião é algo fechado, é algo que um grupo de pessoas criaram e disseram que tem que ser seguida daquela forma. Espiritualidade é nós entendermos, é nós concebermos que nós temos um corpo físico, um corpo mental, um corpo emocional e um corpo espiritual que forma um conjunto. E este campo espiritual, este corpo espiritual, ele reage às nossas emoções. Então, quanto mais equilíbrio emocional eu tenho, mais o meu corpo espiritual será equilibrado e mais saúde eu terei. E como eu faço para ter equilíbrio espiritual? Você não precisa acreditar em Deus. Você não precisa acreditar na existência de um homem chamado Jesus. Mas nenhuma frase que o Magrão da Cruz nos passou traz algum prejuízo à humanidade. Eu quero que você busque na Bíblia, no Evangelho, no Novo Testamento, as frases ditas por Jesus e em que momento estas frases nos prejudicam. Ame o próximo como a ti mesmo, amai-vos e instruí-vos, orai e vigiai. O que isso significa? Isso significa sugestões de uma filosofia espiritual de vida para se ter uma vida mais equilibrada. Agora, o que é a religiosidade? É quando você frequenta a Umbanda, quando você frequenta o culto, lá no terreirinho de Umbanda. O que o sacerdote vai te pedir, ou a mãe de santo, ou o pai de santo? Você tem que lavar a cabeça, tem que passar as ervas no seu ori, tem que fazer o ritual ao seu orixá. Lá na igreja católica, você tem que passar pelos sacramentos católicos, o batismo, a primeira comunhão, a eucaristia, a crisma, o casamento. Tudo isso eu passei, tanto na igreja católica como na Umbanda. Passei dentro das casas espíritas, precisa de um ritual para entrar? Normalmente não. Allan Kardec, que traz para nós a doutrina espírita, ele não fala que para você frequentar uma casa espírita, você tem que passar por rituais. Muito pelo contrário. Dentro de uma casa espírita, muito poucos têm imagens. Alguns até têm a imagem do Cristo ou um crucifixo, ou algumas casas universalistas ainda têm algumas imagens ou alguns símbolos de energia. Então, o que é religiosidade? Especificamente, uma doutrina criada por uma pessoa ou um grupo que diz que você tem que seguir aquilo para se religar a Deus. O que é espiritualidade? Espiritualidade é você saber que existe uma dimensão dentro e fora de você que quando você se conecta emocionalmente de uma forma equilibrada, pode te trazer ainda mais de bem-estar, ainda mais de equilíbrio. Por exemplo, a gratidão. A gratidão, a caridade são efeitos da espiritualidade que te trazem sensação de bem-estar. Quando você está dentro de um ônibus e tem uma senhorinha ou tem uma mulher grávida e você levanta daquele banco e dá o seu banco para a pessoa sentar, o que você praticou? Espiritualidade. Você fez um ato de caridade. Naquele momento você já vai perceber uma sensação gostosa de dever cumprido. Isso é espiritualidade. Se você vai na igreja, se você vai na Umbanda, se você vai no culto e seu filho não vai, mas o seu filho é gentil, educado, respeitoso e ele tem pensamentos que fluem de uma forma positiva,
fica tranquila, o seu filho já está num caminho espiritual. Por isso que religião pode ser um caminho que te desperte espiritualidade, mas efetivamente eu não preciso de religião para ser uma pessoa espiritualizada, muito mais para ter a minha casa espiritualizada. Eu posso não ser de nenhuma religião e dentro da minha casa eu ter cristais, eu ter incenso, eu ter ervas, eu ter símbolos, eu ter arquétipos e tá tudo certo. Tanto que isso me lembre que fazer o bem é bom e eu continue fazendo isso primeiro para mim e depois para o meu próximo.